Será que é seguro ser vegetariano? Vem comigo descobrir. Oi, aqui é a Taira, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje é dia de informação nutricional. Recentemente eu recebi um comentário aqui em um dos meus vídeos, inclusive é um vídeo que eu falo sobre vegetarianismo para principiantes, né, para quem tá ali começando. E essa pessoa comentou, né, que era, basicamente, resumindo, era muito perigoso ser vegetariano e não é interessante a gente seguir certas ideologias e aí puxar para uma alimentação que pode ser muito danosa, muito perigosa, que o nosso corpo não foi criado para esse tipo de alimentação, né, e que nós deveríamos basicamente receber, principalmente proteína e gordura. Deveria ser a base da nossa alimentação. Carboidratos deveriam ficar ali de lado e a gente consumir bem pouquinho. E aí, respondi, né, de maneira bem completa esse comentário, mas isso me deixou bem curiosa e eu decidi gravar esse vídeo aqui hoje pra vocês, porque eu sei que isso é algo bem sério, né, esse comentário que essa pessoa colocou ali é uma coisa muito importante e assim como eu comentei pra ele, né, isso trazia sérios problemas de saúde pra alguém que pensasse assim, né, então por isso que eu decidi trazer esse vídeo aqui hoje. E quem me acompanha aqui no canal, né, que já viu um pouquinho da minha trajetória, sabe que na minha graduação, eu aprendi muito pouco sobre vegetarianismo. A base mesmo da minha graduação foi uma alimentação onívora, né, que é repleta de todos os grupos alimentares, incluindo as carnes. Mas, como eu respondi nesse comentário, uma das coisas mais importantes que eu aprendi na graduação é que o nosso corpo, ele precisa muito de glicose. O nosso cérebro necessita dessa glicose, os nossos órgãos, né, como um todo, nossos músculos, enfim, todo o nosso corpo precisa desse nutriente, né, que vem majoritariamente do carboidrato. A gente consegue sim produzir glicose, né, através dos outros macronutrientes, mas a um grande custo. E como as proteínas e gorduras têm outras diversas funções muito importantes no nosso corpo, se a gente pega esses nutrientes para desviar ali o ciclo, para formar a glicose, a gente acaba trazendo prejuízos para outras coisas. Então, por exemplo, eu já tenho um vídeo aqui no canal falando das funções, né, desses macronutrientes, mas só relembrando, a proteína ela é muito importante para nossa imunidade, para formar enzimas, né, que são substâncias ali que vão ser essenciais em várias reações ali do nosso corpo. Elas são importantes para produzir vitaminas, para a formação dos nossos músculos, né, e manutenção. A proteína ela também vai ser importante na formação de hormônios. Então, imagina só, você pega essa proteína que deveria estar sendo usada para todas essas funções aqui e desvia ela para formar glicose, que é algo que o nosso corpo precisa ao longo de todo o dia. E aí quando você pensa até em uma pessoa que vai fazer uma atividade física mais intensa, né, mais de moderada para mais forte, mais intensa, você precisa de ainda mais glicose. E aí as coisas começam a se complicar ainda mais se você faz isso com frequência. Se o seu corpo precisa obter essa glicose, o seu cérebro precisa obter essa glicose de outros macronutrientes, as funções vão ser desviadas e o seu corpo vai entrar em algum momento aí em um problema muito sério, porque ele vai ter que dar um jeito de produzir glicose por meio desses outros nutrientes, né, esses outros macronutrientes que a gente chama, e vai ficar deficiente aí na produção de alguma coisa. Então, quando eu ouvi isso, eu fiquei bem incomodada, porque para quem ainda não sabe sobre isso, né, não estudou, não viu sobre isso, quando a gente tá na nutrição, a gente aprende que a gente vai dividir ali esses macronutrientes em porcentagens. Então, por exemplo, 60% da nossa alimentação vem de carboidrato, e aí 20% de proteína, 10% de gordura, enfim, a gente faz ali uma distribuição em porcentagem. E aí, claro que a gente vai distribuir isso de acordo com a necessidade da pessoa, né? Tem várias situações em que a gente altera essas porcentagens, mas uma coisa é certa, o carboidrato sempre deve estar em maior quantidade nessa porcentagem. Eu não sou a favor daquelas dietas low carb muito rigorosas, exatamente pela função que o carboidrato exerce no nosso corpo. Então, eu entendo que em alguns momentos uma dieta com uma quantidade menor de carboidrato, reduzindo um pouquinho o carboidrato, vai fazer bem, né, dependendo da situação da pessoa. Mas jamais essa proporção de carboidrato deve ser menor do que os outros macronutrientes. Exatamente porque o carboidrato, ele precisa estar em maior quantidade para produzir a glicose no nosso corpo, além de outras funções também que o carboidrato exerce. Então, assim, a gente pode reduzir um pouco o carboidrato, mas a proporção, né, de carboidrato, proteína, gordura, carboidrato sempre deve estar em uma maior proporção do que esses outros dois macronutrientes, né, proteína e gordura. Então, tenham muito cuidado com o que vocês escutam por aí. Por mais que seja legal, benéfico, você diminuir um pouquinho a quantidade de carboidrato, né,
Em vez de ser, sei lá, 80% da dieta de carboidrato, 70%, 60% de carboidrato, você pode diminuir aí um pouquinho, seja 50%, mas em comparação com a proteína e com a gordura, a proporção, a porcentagem de carboidratos sempre deve ser maior, exatamente pelas funções que ele exerce no corpo. Como eu falei, na minha formação de nutrição, né, claro, eu estudei na universidade estadual, então eu sempre tive bons professores, bons conteúdos, e na época que eu estudei, o vegetarianismo ainda era algo meio recente, meio novo, né, hoje em dia que tá crescendo mais. Mas mesmo assim, mesmo consumindo carnes, ovos e leites, mesmo sendo orientada a consumir esses alimentos, a proporção de proteína e gordura sempre era bem menor do que a de carboidrato. Já ainda nessa época, eu me lembro que já havia orientações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, de ter um consumo moderado e até reduzido de carnes e também de leites e derivados, devido a várias substâncias que tem ali dentro, né? Por exemplo, a gordura saturada, que é um nutriente que tem dentro dos alimentos de origem animal, que deve ser consumido com muita moderação. Além disso, algo bem interessante é a parte fisiológica mesmo do nosso corpo, a parte anatômica também, como por exemplo os nossos dentes, né? Quando comparado, por exemplo, com dentes de animais, como por exemplo os dentes de cachorro. Os dentes dos cachorros, né, eles são bem afiados, pontiagudos, realmente feitos para rasgar mesmo, algo bem duro como uma carne. Já os nossos dentes, boa parte deles, são feitos mais para triturar, para mastigar, misturar. Não são semelhantes a, por exemplo, de um cachorro. Uma outra coisa interessante é a parte do trato gastrointestinal. Enquanto que, por exemplo, o nosso intestino, ele necessita de fibra, ele precisa das fibras para alimentar as bactérias, para poder estar funcionando normalmente e, consequentemente, absorver bem ali os nutrientes. Já, por exemplo, o intestino ali dos animais, como exemplo, mais uma vez, do cachorro, ele não está ali preparado para digerir as fibras, pelo menos em grande quantidade. E eu vou dar um exemplo bem prático disso. Eu tenho um cachorro de porte pequeno, os dentes dele realmente são bem pontiagudos, mas o interessante mesmo é a parte intestinal. Teve um período que eu estava querendo dar uma alimentação mais natural para ele, que é realmente o que eu acho que é o melhor para os animais. Porém, né, eu sou uma nutricionista de seres humanos e não uma veterinária, né? E aí eu tentei, dei uma pesquisada, vi mais ou menos como é que tinha que ser, e aí comecei a dar alimentação natural, né? Dava carne, ovo, peixe, enfim. Mas dava também arroz, tubérculos, né? Batata, dava cenoura, às vezes algum outro vegetal e às vezes alguma fruta. E como eu não tenho conhecimento nem experiência nisso, meu cachorro acabou tendo uma espécie de inflamação intestinal. E quando eu levei ao veterinário, o veterinário explicou que muito provavelmente era por conta da alimentação dele, por excesso de fibras. E eu dava em todas as refeições, até mais da metade do potinho dele, mais da metade eram carnes, né? Seja carne bovina, frango, ovo, enfim, todos os dias eu dava uma boa quantidade de carnes, mas eles são realmente animais mais carnívoros, que tem que comer, grande maioria da quantidade ali das refeições dele tem que ser as carnes. E na proporção que eu tava dando, não tava muito legal. E ele acabou sofrendo com esse excesso de fibra. Diferente do cachorro e dos outros animais, o nosso corpo necessita de fibra. E se a gente comer fibra em excesso, um pouquinho a mais, né, da recomendação, não vai fazer mal nenhum, pelo contrário, vai ser benéfico para o nosso intestino e para o nosso corpo em geral. Trouxe essas informações aqui hoje para alertar vocês, e eu vou deixar aqui abaixo o link de alguns artigos falando sobre essas recomendações, para que vocês possam estar em alerta aí para algumas coisas que vocês podem ouvir de outras pessoas e que vocês possam diariamente desejar, né, cuidar da sua saúde. Mesmo que você não queira se tornar vegetariano, né, você é livre para escolher qual tipo de alimentação você quer ter. Entenda que você deve consumir os alimentos de origem animal, em especial também leites e derivados e ovos, com moderação, sem excesso, sem exageros, pensando em consumir proteína e gordura em excesso e comer bem pouco de carboidrato, que é realmente, né, ali onde tem frutas, cereais, enfim, que é exatamente onde estão ali os fitoquímicos, os micronutrientes, as vitaminas e minerais que o seu corpo precisa. Então, não deixe de consumir esses alimentos pensando que você precisa de mais proteína e gordura, porque não é bem assim que o seu corpo funciona. E se esse vídeo te ajudou, não esquece de enviar aí, compartilhar aí com outras pessoas que precisam ter essas informações e cuidar mais da saúde. Não esquece também que eu tenho um e-book de receitas, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição para que você possa conferir. São várias receitas aí de café da manhã, almoço e jantar para te ajudar aí em uma alimentação mais saudável.
E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchauzinho!